me amo, eu me amo. Não posso mais viver sem mim. Sem Razão tá no ar, a gente se ama muito, mas a pergunta é a seguinte: você se ama de verdade? Como é que tá a autoestima de vocês? E essa galera que tem autoestima nas alturas? Onde é que esse povo vive? O que come? Como se reproduz? Todo mundo se ama de verdade, sem filtro no Instagram? Ou isso é só mais uma lenda urbana e tá todo mundo se sentindo a mosca do cocô do cavalo do bandido? Eu sou Letícia Rena, tenho dias e dias, e vocês? Eu sou Fabrícia Dolabella e acho que os homens héteros se amam mais do que qualquer outra espécie na Terra. E eu sou Letânia Chaves e autoestima é bom e a gente gosta, mas acho que além de ser condição fundamental para que tudo funcione na nossa vida, mas fato que não é assim todos os dias. Tem aquele dia da espinha na cara, que detona qualquer autoestima de qualquer pessoa. Mas, mesmo naquele dia que você se olha no espelho e não reconhece aquele ser estropiado, tem que vir aquela força que vem de dentro e te joga nas alturas. E por isso a gente trouxe aqui quem? Muso Augusto Molinari, tatuador maravilhoso, que ajuda as pessoas a levantarem a sua autoestima, quanto mais ilustradas elas ficam. E aí, Augusto, como está a sua autoestima? Minha autoestima eu classifico ela como sazonal. Mas que bom isso. Boa. Mas para chegar, para trabalhar, ó, a gente acende o músculo do carisma e vai. Gente, ó, onde é que eu fica esse Eu músculo também do fiquei carisma? curiosa. Onde fica o músculo do carisma? aprendi no Pilates. Tô zoando. Mas aí, porque você tem que passar para o seu cliente, você trabalha com imagem. E no caso da tatuagem, é uma imagem que é eterna, né? Sim. Tipo assim, é pra sempre. Em tese, né? Tudo fica que o que você leva pro túmulo é só tatuagem, baby. Aliás, A joia, a galera vai pegar ali no caixão. A tatuagem vai. Então, assim, você tem que falar pra pessoa que ela vai ficar eternamente maravilhosa. e vai. Né? A gente tem um lema na tatuagem, lá no estúdio, tem uns quadros escritos que é assim: fique mais bonito pelado, faça uma tatu. Não é maravilhoso? Nossa, gostei desse slogan. isso. Maravilhoso. E é isso. Mas uma das coisas que me fez lembrar muito de você ao querer falar de autoestima, Augusto, é que eu lembro que uma vez você publicou nas suas redes sociais uma espécie de linha do tempo sua própria, que passava do adolescente mais estragado ao crush da geral do carnaval Belo Horizontino. E eu achei maravilhoso você olhar o seu retrospecto e identificar isso. Identificar como você melhorou, como você... Isso, naquele caso, como era uma coisa que você postou suas fotos, era uma coisa estética. Sim. Mas de onde veio a autoestima de postar esse deboche, esse autodeboche que você fez? Eu acho que o autodeboche, ele é o jeito mais sadio de você conseguir levar o resto do dia. Assim, Esse é dos meus. você começou seu dia meio zoado, assim, meio de... Ai, foda-se, vou rir de mim, caguei. Você né? é dos meus. Então é chegar lá, nem que seja você postar um tweet falando assim: nossa, tirei uma meleca gigante, horrível agora, tal, não sei. Pronto, ó, já debochei um pouco de mim, viver uma zoeira, vamos lá? Então pronto. E esse retrospecto, acho que é isso, assim, você reconhecer que, tá, velho, a vida é fásica, né? Você vai passar por momentos, tipo assim, nossa, eu achava muito legal ser um nerd metaleiro na adolescência, vamos lá. Eu achava super descolado o meu cabelo, as minhas camisas de banda e tudo mais. Porque é um mecanismo de socialização, de inserção, os símbolos que você faz para... E de alguma forma a autoestima devia estar boa ali também, que se você achava o máximo é porque a autoestima estava legal. Exatamente. São os símbolos que a gente usa para se inserir nos grupos que a gente quer. Se funcionam, elevam a nossa autoestima. Com certeza. Então, assim, a roupa que eu uso, a bolsa que eu comprei, o cabelo que eu tô, não sei o que, tudo. Tatuagem que eu fiz. Pertencer, tatuagem. né, ter o sentimento de pertencimento, de reconhecimento do grupo, eleva a autoestima, né? Pertencimento alimenta a autoestima. Com certeza, né? Porque você se sente acolhido, seguro. Então você tem como se tivesse uma validação. Você pode ser você. Eu acho que é isso. Mas isso numa fase da vida, né? Porque eu penso assim, quando a gente também tá mais velho, mais maduro, como é o meu caso e de meus amigos, se a gente tem mais autoestima, a gente não tem tanta necessidade de pertencimento a um determinado grupo com determinadas
valores e marcas, Requisições e padrões, né? Pelo contrário, você olha para aquele grupo, pelo menos estou falando por mim, queridos, vocês podem falar por vocês. Você olha e fala assim, poxa, esse grupo não tem tanto a ver comigo em alguns valores, eu escolho estar ali com uma parte de mim ou eu escolho sair dali. E eu acho que isso também é uma super sinal de autoestima que a gente vai ganhando aí depois de adulto, de não ter mais essa necessidade de vestir a mesma roupa do grupo, de tá. Vocês não acham É isso? essa, super concordo. Eu acho, assim, pelo menos na minha experiência, a minha autoestima tem ficado mais firme com o passar do tempo. Exatamente por isso, porque deixa todo mundo ser como é. Eu tô confortável assim, tô bem na minha pele, não tô porque, né? Mas enfim, isso de... foi-se o tempo em que eu me comparava e isso afetava a minha autoestima. Eu acho que essa coisa de comparação ou de necessidade de se identificar e de pertencimento, quando isso demanda esforço, é que nem estilo, gente. Tem que ser espontâneo e natural. Botar muito esforço em cima... Você não segura, né? Você Não sustenta o segura estilo, porque você não é seu. é difícil. Então eu diria que eu acho que uma das coisas que mais salvou a minha autoestima foi preguiça mesmo. Porque essa preguiça de me integrar a qualquer custo, assim. E como eu tive, né, na adolescência, que acho que é o período que mais... Eu acho que é quando bate a reflexão sobre a autoestima, né? Se gostar, não se gostar, pertencer, não pertencer... É na adolescência que isso acontece. Não sei porquê. Aliás, uma pergunta que eu me fazia muito. Por que eu preciso... Por que eu estranho não ter um grupo de identidade? Porque eu não tinha, realmente. Quer dizer, passei a ter. Depois dos 16, meu grupo de teatro. Eu achei a minha turma. Mas eu só tinha 16 anos. E eu acho que é uma coisa que começa ali por 12, 13, né? Quando a gente começa essa coisa de querer se identificar e tal. Eu não tinha, porque foi um período da minha vida também que eu mudei de cidade umas 3, 4 vezes, assim. Então, a vida foi meio louca. E eu me perguntava por que eu tô me sentindo bem, não tendo um grupo de identidade, não tendo amigos, não tô indo pras baladinhas. Não da maneira convencional, você, né? nessa idade, se fazer essa pergunta... Eu me fazia muito essa pergunta. E ter essa consciência de que você se sentia bem, apesar de... Eu me sentia muito bem, mas eu achava estranho estar me sentindo bem. Olha como a gente é neurótico. Condicionado, né? Pro meio, tipo, eu sou estranha, eu tô bem sendo estranha, mas os povos estão me achando estranha, eu tô achando esquisito, o povo me achar estranha, eu não tô me achando estranha. Tipo, será que estou certa? Será que estou certa de ser eu mesma? louca? Ou será que estou muito louca? Eu sempre me perguntei, aliás, desde muito cedo, será que eu tô muito louca? Eu tinha um medo de que as pessoas soubessem que eu sou uma louca. Eu tinha muito medo. E nessa época, a estranheza era... Eu tinha um pouco de constrangimento, então eu até... Falei que eu nunca fui tímida, mas eu era um pouco mais reservada, porque era esse medo, tipo, vão descobrir que eu sou estranha. E como é que você se sente hoje sabendo que todo mundo já sabe? Que eu sou estranha? Eu sinto bem, porque eu acho que eu tive um prazo muito grande pra me acostumar com isso. Hoje eu cultivo. E a autoestima, pra mim, o problema da autoestima... É excesso, né, gente? Meu problema é excesso. Gente, aqui, deixa eu voltar só rapidinho aqui, que você falou das fotos que ele postou, que ele era um adolescente o quê? Estragadinho. Foi um adjetivo seu ou ele mesmo botou ali na publicação? Eu coloquei, com certeza, várias variações disso. Mas porque assim, houve um processo todo, assim, porque eu era criança... de óculos, um menino, tipo assim, que a mãe falava assim, não vai jogar bola pra não quebrar o óculos é caríssimo e tal. Então eu já era mais excluidinho, então eu ficava desenhando. Aí beleza. Começou. Mas eu era divertido, eu, assim, sempre tinha amigos, sempre brinquei e tal, não era excluído nem nada assim não. Mas visualmente eu não era o menino legal, bonitão que jogava bola da sala desde pequeno. Eu fui crescendo, meu traço na escola era o quê? Era um menino que estudava, um menino clássico, assim, o que desenha e tal, de óculos, blá blá blá. Mas assim, a partir de uma certa idade, você quer, sei lá, beijar na boca, você quer. Né? Então assim, você faz certas concessões pra si mesmo, tipo assim, tá, esse corte de cabelo aqui vai me fazer beijar na boca? Este óculos, ele vai me ajudar em alguma coisa? Porque assim, gente, não é um óculos, um simples óculos.
Eu tinha 13 graus de hipermetropia. Que Wilson? Nossa. Hoje em dia eu tenho 8. Então bom. você dependia Você tá do de lente aqui ou Tô você de está lente. enxergando a gente? Não, se eu sem lente eu vejo só uma aura da coisa. É mesmo? Sei, tô Ele ficando fica assim. místico. Tem alguns anos que eu comecei a ficar assim. Fica místico. Meu olho é Tô super vendo jovem essa aura. místico, gratiluz. Pois é. Então, eu falei assim, vamos lá. Então era de manhã e tal, e assim, eu aproveitei assim, saí da escola, né? Putz, a escola todo mundo já me conhece, eu não vou ficar gastando isso aqui, mas eu fiz um ano de cursinho. Eu falei, não, no cursinho todo mundo vai me achar legal. E eu vou ser gato, e eu vou ser massa. Então, assim, todo mundo podia fazer o que quisesse, lá porque não tinha uniforme e tudo mais, então foi maravilhoso. Então foi uma questão de escolha, tipo assim, obviamente a escolha do se inserir, né, num contexto em que você também pode despertar desejo, que eu nunca pensei nisso, por causa das circunstâncias das escolas que eu estudava e tal, mas ali eu tinha independência. No cursinho pré-vestibular ele é um negócio assim, que você pode fazer o que você quiser, você não tem prova todo dia e tal, é só no final do ano. Sim, uma autonomia louca para alguém dessa idade. Usar a roupa que você quer, chegar a hora que você quer, enfim. E a partir dali eu falei, putz, eu tô arrasando nisso, tá dando certo. Então foi uma questão de passar a poder me enxergar também assim, porque na escola, quando você passa muito tempo numa escola e tal, não sei o que, você acaba sendo colocado na caixinha que todo mundo coloca você. Ali naquele caso, eu podia colocar na caixinha que eu quisesse. Putz, então eu vou me colocar na caixinha do eu sou gato, eu sou legal e tudo mais. Gente, maravilhoso isso. Mas Se poder se colocar na caixinha do eu sou Pois gato é é, maravilhoso, porque nem isso. todo mundo pode. Não, né? mas aí- Pensamento estratégico. Consciente, Mas né? aí- Eu sei que vocês gostam de signo, eu sou de Capricórnio. O cara trabalhou em Com cima do ascendente em negócio. leão. Então a gente Olha. fala assim, então eu vou ser gato. Vou Isso. mesmo. Maravilhoso. Ai, Você que também pode ser gato. Que falta faz um ascendente em leão para as pessoas. Não, mas assim, ascendente é mas foram muitas falhas, muitos erros, muitos tropeços nessa coisa do, igual você falou, assim, é estilo, você tem que sustentar e tal. Mas aí você olha hoje você olha as fotos e fala, não, Augusto. Não, assim, aquela coisa de falha de estilo, mas também tipo assim, nossa gente, faltou alguém pra falar ali, gato. Um amigo. Menos. Faltou um amigo Relaxa que fala, aí, alguém sabe? avisa. Agora você falou assim, né? Você tá falando pra pessoa, você também pode ser gato. E eu já ia falar, faça uma tatuagem com Augusto Molinari. Mas você acha que a tatuagem desperta desejo das pessoas? Você que usou estrategicamente? Porque eu, por exemplo, vejo um braço de um homem assim tatuado, eu acho de liça. Não, então, Entendeu? tem esse fator, principalmente assim, o que acontece? A pessoa, quando a gente percebe muito lá, quando a pessoa ela faz uma tatuagem, ela transforma o olhar dela sobre o corpo dela. E é muito doido. Quando ela não tem nada, não tem nenhuma tatuagem, tá? Ela faz uma primeiro, pode ser assim, um negocinho. Ela passa a enxergar os corpos das outras pessoas também, diferente, porque ela passa a procurar também. Poxa, será que ela tem também? Isso daí ficaria legal em mim? E tal. Por isso que a gente fala muitas vezes que tatuagem dói, não sai e vicia. Porque você passa a gostar de se enfeitar, como se fosse o caderno que você tá colando adesivo. Você vai achando barato aquilo. A partir do momento que você acha um barato aquele pedacinho ele tá no seu braço, que tá no seu corpo. Então você fala assim, hoje eu tô gato. A Letânia tava falando que, não, porque agora eu olho isso daqui, eu falo assim, sou eu. E tal. E é isso. Deixa eu ver. Você fez essa aí, é nova? Augusto que fez. Eu Augusto fiz. que fez. Mostra Tipo, para as não, câmeras. não, Mostra para as não, câmeras. Será que dá essa- pra ver? O que é isso? Qual o microfone. significado dessa tatuagem? Essa tatuagem é uma tatuagem promessa que eu fiz pra mim mesma, caso passássemos toda a família sobrevivendo ao Covid. Um coração Porque são entre chaves. chaves. Que massa. Letânia Chaves. Letânia Chaves. Sobrevivemos. Pois é, eu tô me sentindo escrita aí na sua fala, porque eu fiz uma foi minha primeira, tem 1 ano e meio, mais ou menos. E assim, eu já tô louca pra fazer as próximas, porque tinha isso, quis fazer tatuagem a vida inteira, mas nunca soube o que fazer, porque achava que não achava nada que me representasse demais, assim. Eu demorei Depois que eu também a achei, eu fiz uma grande no braço e já quero fazer 1 milhão e já olho os corpos tatuados de maneira diferente. E acho sim que isso dá um up na autoestima da gente. Porém, acho que tem outro lado também.
Tem gente que odeia tatuagem e olha pra aquilo ali e repele, E fica horrorizado né? e tal. Repele. Isso então, aí, na verdade... cada um na sua vibe, né? Assim, e a gente tem que respeitar também. Tipo assim, se a pessoa não gosta, não tem problema. Afinal, tipo assim, o seu corpo é o seu corpo. Você vai fazer... A tatuagem tá nele. Se a pessoa não gostou, ela não faz no dela. Concordo. Problema nenhum, né? Minha mãe ficou horrorizada, fica assim, que é isso? Fez mais um negócio aí? Tá, demora um tempo pra perceber, porque ela acha que eu já tô todo coberto, mas não, cheio de área livre. Mãe, ainda. falta muito ainda. Aí ela fica, pra que você fez esse horror aí? Eu tipo assim, mãe, eu trabalho com isso. Será que Mas ela não ela percebeu, ficou hein? horrorizada. Minha mãe é uma senhora de 75 anos. Ela fica, que bobagem. A minha mãe ficou horrorizada as primeiras tatuagens que eu fiz. São todas muito pequenas e discretas, mas quando eu tive muito problema de pele quando era criança, minha mãe teve que batalhar muito pra eu ter uma pele decente, assim. E aí ela me viu com tatuagens que são pequenininhas, mas em vários pontos, né? E a primeira reação dela foi a pele que eu queimei as mãos escrevendo aveia pra dar banho de aveia e agora tá toda rabiscada. Sim, tivemos esse momento de drama. Essa aqui, que muito recente, ela já olhou de novo, Letânia. Só isso. Ela foi acostumando. 20 anos ela depois. Já tá, 20 anos depois. Ela já se acostumou, assim. Mas essa coisa das pessoas que não gostam de tatuagem, isso tem diminuído? Eu acho que tem. Porque tinha um estigma, né, de marginalidade. Tinha, meu pai. Meu pai também era desse. De marginalidade, era uma coisa... Papai delegado de polícia, gente. Nossa. Óbvio que pra mesmo? ele era isso. Meu pai outro Pois dia é. soltou uma assim, tatuagem é coisa de vagabundo. Aí eu falei, pai, para pra pensar, seu filho tem, sua nora tem, sua outra filha tem, agora tem. Ah, é mesmo. Pois é, porque é um negócio tão incrustado já na cabeça das pessoas por ser historicamente, politicamente marginalizado em todos os lugares do mundo. Mesmo a gente sabendo que tatuagem é uma coisa inerente à espécie humana. Sim. Desde... Ó, tribal, acontecendo simultaneamente em diversas partes do mundo. Então, assim, não é uma coisa que passou de um para o outro. Não, é quase com a necessidade da espécie. Gente, dei uma bugada aqui numa coisa. Me fala se eu tô viajando muito. Mas quando você fala que a tatuagem sempre foi marginalizada e a gente está aqui discutindo a influência da tatuagem na autoestima das pessoas. Qual é o sistema político que vocês conhecem que deseja cidadãos com autoestima elevada? Nenhum. Nenhum. Claro. Nenhum. Então, pra mim, agora faz todo sentido. Foi longe mesmo. Não fui longe? Mas é. Mas vocês me acompanharam nessa viagem? Sim, E mais do que isso, qual sistema político deseja que o cidadão seja indivíduo? Não, porque não ele tem que massa. estar sempre ali, ó. Na massa. Na massa, E pra a ele tatuagem, mexer. A tatuagem, essa coisa da escolha, uma coisa que você põe no seu corpo, ninguém mais vai te tirar nunca mais. Começa de uma escolha completamente individual, acaba uma coisa completamente individual, que vai até o último dia da sua vida, Então né? o Estado perde um pouquinho do controle. É uma maneira de se... E pra mim, pega nessa coisa do enfeite. Né? É um enfeite que eu tô o colocando adorno, no né? corpo. Mas tem uma questão da autonomia. Sim, eu fiz. Sim, eu decidi. Sim, é essa mensagem que eu quero. escolhi. É isso que eu quero expressar, que é uma expressão, é um desenho, é um gráfico, né? Então é uma coisa, pra mim, tem a ver com autonomia, individualidade e enfeite, né? Que enfeite, pra mim, é o principal. Gente, eu demorei pra fazer, porque eu ficava também nessa, vai ficar pra sempre, eu tenho que ter muita certeza e tal. Mas também o meu trabalho, né? Jornalista, repórter, e as coisas vêm mudando também. Eu já saí do Hard News também. Então, hoje eu tenho muito mais vontade de me enfeitar, embora ainda fique um pouco insegura, assim, onde eu vou fazer, o que eu vou fazer, porque, sei lá, dependendo do evento que eu for apresentar, se exige uma formalidade maior, talvez eu Tem que ser um precise lugar que você alguma possa coisa tampar. que eu possa tampar, enfim. Mas eu ainda Mas quero você sabe que a super primeira rasgar tatuagem isso. que eu fiz, eu também, acho que todo mundo, né? Eu tinha 20 e pouquinhos anos e todo mundo tem essa coisa da certeza que tem que ter, porque afinal é pra sempre, que eu acho que é, né? Tá certíssimo, gente. Certíssimo, pois é, ninguém... O Augusto mesmo já me falou, né, de pessoas que chegaram querendo fazer coisas que Nossa. você desaconselhou. Acho que o tatuador responsável. Oi, tenho 19 anos, quero tatuar fodão aqui no rosto. Tipo assim, meu amor, nunca pagou um boleto na vida. Aliás, vou abrir um parênteses. Fodão, Eu você não tem nada. preciso confessar que eu tenho dificuldade em entender a autoestima de alguém que tatua o rosto. Tenho essa dificuldade. Você já tatuou muito o rosto? Cara, eu já tatuei rosto do jeito mais doce possível, que eu achei super bonitinho. Uma menina, ela tinha algumas pintinhas
que ela teve que tirar, porque o dermatologista falou assim, isso daí pode se tornar um tumor em breve, blá, 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 blá. Mas era muito a identidade dela. E aí ela resolveu tatuar as pintinhas de novo. Ah, que legal. Que lindo. Ou seja, tipo assim, isso aí era meu, era desde pequeno, era assim, eu tinha essas pintinhas aí, era muito sobre mim, eu perdi. Não tô me reconhecendo, quero de novo. Então assim, o que você fez hoje? Eu tatuei 3 pintas. Maravilhoso. Mas foi o máximo pra ela. Claro. Que depois ela tava lá no Instagram, tava linda, Ela de se achando- novo. Sim. porque ela sentiu ela de novo, e agora sem risco. Sim, a minha tatuagem, essa tatuagem que foi a primeira tem a ver com a certeza, porque eu tava nessa, um dia eu quero ter uma tatuagem, mas vai ser no dia que eu tiver certeza. Aí eu fiz uma coisa na minha vida e eu percebi, cara, nunca vou ter certeza de nada. Foi um momento assim que eu tava impactada por acontecimentos. E eu pensei, quer saber? Eu nunca vou ter certeza de nada. Então eu tatuei uma interrogação e uma exclamação. Porque é tipo isso, a interrogação é a dúvida e a exclamação é a certeza. Elas vão estar sempre juntas, entendeu? Não tem dessa certeza. Essa certeza não existe. Mas eu fiz atrás da orelha, porque eu não estava muito certa. Assim, chega a aparecer. Então ficou discreto. E a minha segunda tatuagem é uma borboleta que eu tenho aqui. E eu tenho uma pinta. Eu não vou mostrar agora, gente, que o lookinho não permite. Mas eu tenho uma pinta grande, assim. Sabe a pinta da perna da Angélica? Todas as pessoas nos anos 80 sabem. Então, é tipo isso, na barriga. E eu tatuei essa borboleta perto, era essa coisa da autonomia. Essa pinta tive zero escolha sobre ela. Eu nasci com ela, vou morrer com ela, assim é. Mas eu quis alguma coisa, o símbolo da borboleta, da transformação e tudo, para representar isso. Eu transformo aquilo que vem comigo e que eu não tenho liberdade sobre ela. Eu me transformo e assumo isso como uma forma de liberdade. Isso, você assim. quer tatuar com significado. Tatuagem hein? elaborada, Eu essa elaboro. foi desenvolvida, uma dissertação em cima. Tatuagem com significado é um negócio que transforma o jeito que a pessoa passa a performar depois. Isso. É muito doido, porque ela tá assim, eu carrego isso daqui, isso aqui é um estandarte, isso aqui não é uma tatuagem. Eu tô representando isso daqui, que eu escolhi o significado e tal, que é muito legal. Mas a tatuagem sem significado também, tipo assim, a pessoa chega lá no estúdio, ela olhou, adorei essa fatia de pizza com olho Illuminati aqui, sei lá. Resolvi fazer. Por quê? Não sei, achei legal. Essa tatuagem, ela é muito legal também, por quê? Porque a pessoa escolheu de forma inconsciente aquele desenho. Ela bateu, achou legal, gostou. Quero colocar no meu corpo. Quando eu tô vendo essa pessoa, eu tô vendo aquele desenho ali que bateu alguma coisa em mim, eu já vou saber identificar traços sobre aquela pessoa. Uma tatuagem que tem um significado muito elaborado por trás, eu nunca vou entender o que tá ali. Então é uma maneira de se comunicar mesmo. A tatuagem, como tem um sociólogo que chama Simmel, que ele fala sobre os 3 níveis do ornamento, né, do adorno. Que tem o mais primitivo de todos, que é a tatuagem, o brinco que não sai, essas coisas assim. O segundo, que é a roupa. O terceiro, que é a joia. Só que hoje em dia, a gente já está num outro estágio social em que a tatuagem é tida como joia também. Porque existe um investimento, tipo assim, gente que, putz, vou fechar meu braço. Pô, vai de R$3.000 para cima aí, sacou? Então é um investimento para quê? Para se tornar mais bonito e tudo mais. Para você, o quê? Eu estou sendo visto. Vocês estão me enxergando aqui. Então eu estou me comunicando mesmo sem falar. Você está me conhecendo um pouco mesmo sem falar. Então é código social. E eu acho doido tanto a tatuagem com significado quanto sem significado. Mas essa sem significado, a pessoa pode se arrepender demais depois, né? Eu conheço uma menina que tatuou lá com uns 14, 15 anos, um duende desse tamanho na perna. A época dos duendes. Da época dos duendes. Tem um moda, desenho né? Tem as modas. extremamente infantil, todo colorido. Quer dizer, hoje ela tem minha idade. Que deve estar super desbotado. Ou que ela já deve ter feito outra coisa em cima. É a mesma coisa de quem tatua o nome do ex, da ex. Não faço. Não, tatua, Não faço. Não, a Você pessoa não faz? tatua do Jura? atual, né? Vira ex depois. Exatamente. Não É do faço. ex. Acho que ninguém fala. Ninguém seria louca de chegar nesse ponto. Mas tá Você tudo não ali faz, Augusto? apaixonada. Não faço tatuagem de casal, de jeito nenhum. Depois, né? Porque depois quem fica queimado sou eu. A pessoa vai odiar aquela tatuagem. E Deu ela uma não vai carga. voltar em mim. Aí ela fala, pra cobrir. maldito tatuador.
Ela vai aplicar uma carga ali Pois que é. Mete você ali não um amor merece. eterno, um amor verdadeiro, que é pra qualquer coisa Pronto, depois, pra qualquer- gente. foi pro meu Mas cachorro. você não vai ficar lembrando. Eu acho, por exemplo, cobrir tatuagem. Acho uma arte maravilhosa. Aliás, tem isso, né? Acho que o que fez a tatuagem sair da marginalidade pra hoje ser um símbolo de status até, são os artistas. São os Jogador de tatuadores. futebol e Sim. pegando isso e ressignificando para uma grande massa que não tá achando aquilo negativo, é um Sim, cantor também, e não sei o quê. também. Mas principalmente os artistas da tatuagem estarem se desenvolvendo para uma era de Instagram que a gente vive agora, que tudo é imagem, aquilo lá tá sendo bem feito, tá sendo bonito, é imprescindível. Não, e a arte do desenho. Tem gente que quer tatuar com o tatuador tal, que tem o estilo É. tal, que se identifica com aquilo e tudo. Mas tem. Esqueci o que eu ia falar, gente. Que bom isso no podcast, não é mesmo? Ah, então deixa eu pegar o gancho do Instagram, porque eu acho que o Instagram, nessa coisa da autoestima, é um negócio bem maluco, assim, bem controverso, porque você tá falando aí, né? A pessoa fica instagramável, né? Quando ela se tatua, ela fica instagramável, assim como os filtros de Instagram, saindo do mundo da tatuagem, os filtros e tudo mais. E aí, eu acho que isso é uma faquinha de dois legumes, porque se você não tem mais aquilo, sua autoestima pode ficar abalada, dependendo da sua idade, dependendo da sua autoestima como já é, né? A gente vê muito isso naquele filme Dilema das Redes, Sim. que é fantástico nesse ponto, que mostra ali como que meninas pré-adolescentes começaram a ficar muito suscetíveis a ter distúrbios alimentares ou até tendência a suicídio por causa do Instagram, por causa do filtro, por causa do Baixo bullying, engajamento. do baixo engajamento, Olha, do que bullying triste isso. cibernético, Da comparação. da comparação Compulsória, né? e Você sempre se do compara. número de... Cara, eu tava vendo um negócio, número de rinoplastia, de demanda por rinoplastia em meninas adolescentes, tanto que aumentou no mundo porque elas querem ficar igual aos filtros de Instagram. Que loucura. Então, Tem até aquela clínica agora que faz você ficar harmonizado para ficar bonito na lente do seu celular Exatamente. pro Instagram. Pra não ter a Eu distorção. só tenho uma coisa a dizer sobre isso. Socorro para o mundo que eu quero descer, venha meteoro. Porque, assim, é uma forma de massificar, né? Igual a gente falando aqui. Por isso que eu acho tudo muito controverso, porque a tatuagem é uma forma de individualizar. Mas a gente está vivendo um momento de Instagram que é uma forma de massificar, de botar todo mundo igual, todo mundo com a mesma cara. A harmonização facial é uma forma de botar todo mundo com uma carinha instagramável. E aí, se de repente você não tem sua autoestima bem desenvolvida, Aqui. você não tá... Mas será que a pessoa não procura isso exatamente pra compensar uma autoestima mal Sim, desenvolvida? mas aí nós estamos falando de adolescente, de pré-adolescente, que É. ainda não tá com isso. É o eu acho, despreparo. Não é maduro ainda, né? Não é Sem maduro. razão nenhuma, eu vou dizer que eu, adolescente, com 13 anos, eu acho que um filtrinho de Instagram teria me feito bem. Porque, olha, Bem- eu vejo as fotos também, eu falo, puta. Mas teria feito Ô, bem pra gente, sua imagem, mas pra pra eu você olhar, me achava mesmo. bonitinha, eu me achava muito feia. Cara, a minha autoestima foi um processo construído arduamente. É mesmo? Eu já tava na TV, fazendo o que eu faço, porque eu gosto de fazer, porque eu tô ali à vontade. Mas não é que eu falava, como eu sou bonita, olha, estou bem no vídeo. Nunca achei. Me achava feia, esquisita, papapá. Isso, a minha autoestima veio muito de dentro. Mas isso não é melhor? É melhor, Porque ela é vir no claro. filtro do Instagram e Mas você chegar no mas espelho em falsa. casa e falar assim, ai, não é assim. Não, mas era E muito eu não me sofrido amo assim. eu ter aquele cabelo, gente. Os hormônios da adolescência, eles podem ser muito cruéis. Meu cabelo foi uma muito coisa cruéis. muito estranha. Eu não sabia o que fazer com Ficam, ele. eles ficam. A minha mãe também não sabia o que fazer. Ela hidratava e tudo. Mas, Mas assim, você não gente, acha que isso faz parte do amadurecimento humano, até da própria autoestima? A gente ter que passar por isso e reconhecer nossa sombra, nosso lado... É Porque, por assim, isso que eu disse porque que sem razão nenhuma eu afirmo que eu teria gostado de um filtrinho de Instagram. Fechei minha Mas participação. dentro dessas minhas reflexões tão novas que eu pensava, não faço parte de nenhum grupo, tô bem com isso, meu Deus, isso deve ser esquisito. Eu sempre pensei, sempre fui feia, né, gente? E hoje em dia eu falo isso. Não é não. Nunca Não, pois Nunca é. foi. Hoje Olha em com dia, isso, aliás, eu não é passei- não, senhora. Eu passei por isso há pouco tempo. Tava conversando com as filhas de Maria Maria, inclusive, Gabriela. Eu falei, porque na situação de feia, e a reação das pessoas hoje em dia é sempre, imagina, não foi tão feia assim, nunca foi tão feia assim. Cara, fui. Porque hoje tem trabalho. Hoje tem trabalho em cima. E não tô falando de trabalho da moda, que eu trabalhei
com isso e aprendi um pouco sobre isso. Não é sobre se vestir, é um pouco mais sobre isso. É um trabalho que é de autoestima mesmo. Eu acho que ter sido feia, ser feia, ajuda em muitas coisas. E eu muito jovem, pensava, será que se eu fosse bonita? Porque também queria beijar na boca, coisa que demorou muito pra acontecer. Eu pensava, será que se eu fosse bonita, eu seria mais feliz? E eu me respondia que não. Porque eu pensava, se eu fosse bonita, a vida ia estar tão fácil. Eu sempre pensei como eu estaria perdendo algumas coisas que eram difíceis, mas que no fundo tava ajudando, sabe? E isso muito nova. Nessa fase de adolescente, nessa fase que talvez eu também quisesse um filtrinho, acho normal, todo mundo, a gente quer um filtrinho, né? A gente põe filtrinho, todo mundo, a gente põe filtrinho. Mas mesmo nessa fase, eu pensava, um dia eu vou reverter essa situação. Eu fui muito por esse lado também. Eu também fazia teatro, a vida cultural, a minha efervescência cultural é o que me trazia alegria, sabe? Então, a autoestima, que também a autoestima não é só sobre o que você vê no espelho, né? Se você gosta ali esteticamente, então... Mas era isso que eu me pensava. alimentava. É uma sensação, né? Tipo, é muito melhor você se apoiar numa coisa que você sabe, que é seu, que você sabe de cor mesmo, sobre você, do que num mecanismo. Porque na falta desse mecanismo, como é que você faz? Você desmonta. Né? Você desmonta. E era isso que eu pensava. Eu não sou bonita. Eu acho que isso me dava... E isso não era consciente, mas eu pensava, eu tinha um esforço do tipo, vou ser culta, eu vou ser legal, vou ser engraçada. E isso, engraçado não era nem engraçada. Eu gostava quando as pessoas riam das coisas que eu falava. Espirituosa. Isso era uma coisa desde muito cedo. E eu sempre parei pra pensar, se eu fosse bonita, eu não estaria me esforçando em outras coisas que eu gosto muito. Mas, eu vou fazer uma provocação, então. Você acha que as pessoas que são extremamente bonitas têm autoestima super elevada? Não, acho necessariamente. que elas devem ter muitas dúvidas sobre isso. Eu também. acho, inclusive, a minha percepção também, sem razões total, porque, né, o nosso propósito aqui é esse, tendo a achar que as pessoas que são bonitas demais têm autoestima muito frágil. Exatamente porque ela está embasada em algo que é volátil. Em algo que acaba... E assim, não é só com envelhecimento, não. Acaba se eu tô sem maquiagem, acaba se eu chegar em um lugar sem maquiagem e as pessoas estão me acostumadas a me ver sempre tão bonita, acaba então eu se não o padrão posso nunca muda, estar feio. porque os padrões vão mudando. Exatamente, se o padrão também. muda. Então, assim, eu acho que a autoestima de quem é muito bonito acaba ficando um pouco... Isso é só uma percepção. Presa, tem uma prisão ali. Tem uma prisão de que eu preciso estar sempre bonito para todo mundo, senão eu não vou ser tão desejado, E eu acho que tão amado, tão percebido como lindo. Essa liberdade aí é muito bom, é fundamental, né, para a autoestima, assim, porque hoje a gente vive uma diversidade, um reconhecimento da diversidade de corpos, por exemplo, que é um negócio maravilhoso. Que é muito triste. Quando eu era menina, eu queria um feed do Instagram, tinha lá um padrãozinho, né? Sempre vai ter. Sempre tem. Sei lá, da cintura, da barriga, da bunda, do Continua peito, tendo, da perna, né, meu bem? sempre vai ter. Existe esse movimento de resistência, mas continua tendo. Pois aí essa diversidade é tão bonita, né? Hoje eu me sinto tão melhor na minha pele. E aí eu tô o quê? Sei lá, 15 quilos a mais do que eu tinha quando eu era super padrão e não gostava tanto de mim quanto eu gosto hoje. Pois é. Essa coisa de gostar mais de si, a maturidade é imbatível, porque eu acho que as pessoas muito bonitas, reconhecidamente bonitas desde muito cedo, assim como um filtro, uma pessoa que não se acha bonita, usar os filtros, se comparar demais muito cedo deve atrapalhar, uma pessoa muito bonita desde muito cedo também deve atrapalhar. Isso ser sempre batido, sempre falar porque fica preso. Pra criança, né? Isso Isso deve que ser eu tô falando. difícil. A pessoa vive nessa prisão de que eu tenho que estar eternamente bonita. E na adolescência, quando Eu reparo tanto que as pessoas que são bonitas desde sempre, elas têm um rosto menos expressivo. No sentido, assim, de que ela tá o tempo inteiro falando, assim, daquela maneira ela e tal, tem que manter... Ao invés de saber se comunicar com todos os mecanismos possíveis, porque ela não pode desmontar aquele rosto. Exatamente. Não, e deve dar uma super dúvida na questão crush, na questão quero beijar na boca. Será que tá comigo porque eu sou incrivelmente bonita? Uma pessoa incrivelmente bonita, eu acho que planta-se essa dúvida sim, entende? De Porque quem a pessoa eu sou de também, a fato. pessoa que é extremamente bonita, por exemplo, na adolescência e tal, tanto que a gente olha assim, o pessoal que era do meu colégio tá todo feio hoje em dia, sabe aquela coisa assim? Ou a pessoa que era bonita pra caramba no colégio, ela muitas vezes não desenvolveu certas perícias sociais ali, porque ela confiou demais nisso daqui pra socializar
e depois, e aí? O que eu Que desenvolvi? sobrou? O que Não, sobrou? que tem Eu sou dentro? interessante, né? Eu tenho um exemplo de família. Minha avó materna sempre foi considerada uma mulher muito bonita. E ela se achava muito bonita e falava muito de como ela tinha sido bonita. Imagina, eu andei fazendo as contas. Quando eu nasci, minha avó tinha 47 anos. Ela era uma mulher muito jovem. E desde que eu nasci, desde pequenininho, eu lembro dela falando de ter perdido essa beleza. E ela falava muito sobre como envelhecer era horrível, como era feio, como não sei o que a pele, não sei o que, blá blá blá. Ela reclamava loucamente da maturidade dela, do envelhecimento dela. E eu sempre percebi, eu pensava, eu não sou bonita, mas eu não vou ter esse sofrimento. Eu cresci. Mas a gente vê claramente eu cresci a com isso. dificuldade Eu não vou ter esse de sofrimento que eu envelhecer. via na minha avó, de ter perdido aquilo que pra ela era beleza. Ela nunca enxergou a beleza dela, a beleza transformada. Após o colágeno. Após o colágeno ir embora. Eu lembro dela muito tingir o cabelo. E eu falava, vó, deixa o cabelo branco. Vai que fica bonito, uma pele muito morena, o cabelo branco vai ficar ótimo. Deus me livre! Ela nunca deixou o cabelo. Eu queria ver, só ver. Se não gostar, pinta de novo. Eu queria ver. E eu já via isso como um sofrimento pra ela. E eu já via como vantagem de ser feia. Não vou ter esse sofrimento. Olha que louca. É muito Não, louca. mas é isso, é a tal da prisão. As pessoas ficam com muito mais dificuldade de envelhecer quando elas passam a vida delas em cima desse valor da beleza. Agora, não podemos negar que isso é um peso muito maior sobre as mulheres do que sobre os homens. Porque as mulheres historicamente são educadas e todo um ambiente social favorecido porque você tem que ser bonita. Gente, isso é muito Você chato, tem que... né? Bonita é um Cara, valor Você pra tem que mulher. ser bonita valor. e rejuvenescida, infantilizada. Exatamente. É, E aí ter a reduzida. coisa de ter os cabelos brancos, uma coisa agora que a gente vê aqui no Brasil, as mulheres deixando, se abrindo mais pra isso, mas isso sempre foi muito batido. Então, assim, eu acho que a mulher é muito mais oprimida nesse sentido, e toda a gente sabe disso, de ter que ser bonita. Acho que isso hoje também tá caindo um pouco mais, começando a cair um pouco mais sobre os homens, mas eu acho que, assim, isso chega inevitavelmente naquele ponto que eu gosto de encher o saco dizendo que o homem hétero tem uma autoestima que parece inabalável. Vai ter que pôr num Não tem que potinho, pôr num gente, potinho. comercializar. E né? comercializar a autoestima do homem hétero por causa disso. Porque, assim, as mulheres são educadas, tem que ser linda, por quê? Porque a gente foi educada para ser escolhida. A mulher, né? Ela foi educada para ser escolhida. Se ela é Atraente escolhida, ela para tem que ser ser escolhida. atraente. A mulher é uma fruta na para feira. o macho. Pois é, graças a Deus, a gente hoje, madurinha, já sabe que essa fruta já melhor caiu madura. A do fruta pé. é melhor Madura é madura. mais gostoso. É mais gostoso de chupar. Então, assim... E aí o homem hétero é o que vai escolher. Vocês já Né? viram Então Nossa, ele mas pode que ter honra, cabelo hein? branco, não é? Poxa. Que honra. Então ele pode ter cabelo branco, que tá tudo bem. Ele pode ter... Ô, gente, você tem uma coisa que eu morro de rir quando eu passo na rua? É ver alguns homens que tem uma barriga aqui desse tamanho e eles levantam a blusa. Você já viu isso? Homem andando na mal. rua com a blusa levantada até aqui assim, embaixo dos peitos e com o barrigão pra fora porque tá calor. Eu acho o Então máximo, ele deve sai ser aqui. tão confortável. Ô, Tipo gente, assim, eu falo que você é uma inveja. pessoa que você se desprendeu de toda ligação social. Fala assim, foda-se. Eu morro de inveja. Ontem mesmo eu vi um sujeito desse, carecão, na rua, assim, limpando o suor e com a blusona aqui, assim. Falei, cara, eu vou fazer isso na Tora Futebol Clube, qualquer dia desse, não tô nem aí. Imagina, gente, eu não usava, quando eu era criança, uns 7 a 10 anos, assim, mais ou menos, eu não usava biquíni. Porque eu achava que eu não tinha um corpo pra usar biquíni com 7 anos de idade. Porque você tinha 7 anos. 7 anos, eu era. Por duas coisas. Por Jesus. me achar gorda e por ter a pinta. A pinta, aliás, essa coisa de tatuar perto, tinha a ver com isso. Porque na infância era difícil pra mim. Ter aquilo diferente, as pessoas olharem e perguntarem. Sabe, eu acho que era mais uma vontade de passar um pouco despercebida. E aí eu percebi que isso era inevitável e hoje eu sou assim como eu sou, do tipo, melhor ser percebida mesmo, porque Hoje foda-se. você exibe sua pinta. Hoje eu quero ser exíbua, hoje eu não me importo. E hoje eu quero ser percebida voluntariamente. E a pinta era uma coisa, tipo, eu vou ser percebida mesmo que eu não queira. Então você vai ter que andar assim também, igual o homem Eu vou ser a pinta. Exato. Eu não sou Anda muito do assim, cropped. faz um recorte aqui, Mas ó. praia eu boto biquíni, tipo, foda-se, entendeu? Eu fico felizona? Não Ai, fico. gente, mas Trabalho, praia- autoestima, trabalho, mas ponho. Praia é aquele local democrático que, assim, Ai, eu não consigo me sentir algumas pessoas ficam com a autoestima péssima, mas eu, por exemplo, fico com a autoestima ótima. Igual o Sério? Carnaval de Belo Horizonte, gente.
que eu vi bundas de todos os tipos expostas pela cidade afora, as grandes, pequenas, caídas, levantadas, cheias de celulite ou igual uma tábua. O que tinha de bunda de fora nessa cidade, eu falei, gente, Mas isso... todas estavam sorridentes. E todas comem arrastão. Felizes. Bundas felizes. Bundas felizes. E a maioria delas comem arrastão, mas felizes. Sim, bundas E eu felizes. achei aquilo o máximo. Eu falei, meu Deus, esse espírito de liberdade com o próprio corpo, isso sim precisava durar o ano inteiro. Porque eu acho lindo de ver A minha aquilo. bunda foi uma dessas. Botou a bunda pra jogo, Letícia. Botei a bunda pra jogo. A minha também em maiorzinho, cima meio do trio. arrastão. Eu também em cima do trio elétrico, eu botei a minha pra botou a jogo. bunda pra jogo, mas A foi pro carnaval. Você bunda- jogou no carnaval? Não, me Você joguei no tem se carnaval. jogado há bastante tempo, Eu tô não é nessa mesmo? carnaval de BH desde 2009, quando não tinha nada, que era tudo mato, Ah, eu literalmente. também, desde quando era mato, filho. Gente, eu Não, era, e com tipo, produção, vocês já viram? Ele produz fantasias, é incrível. inclusive teve um dia que eu e meu namorado, a gente foi de Doutor Estranho e Feiticeiro Escarlate, e aí eu fui passei um, como é que chama? Um spray prateado colorido. aqui, prateado. Aí todo mundo assim, nossa, olha só como é que você vai ficar bonito, mais Grisalho. maduro, mais velho, homem velho, nossa e tal. Aí eu olhei e falei, caralho, velho, eu quero muito me beijar, velho. Eu fiquei muito bonito, mas Esse é aquilo que a ascendente Fabrício em leão. falou. Não, o que a Fabrício falou, tipo assim, cara, o homem envelhece, ele fica bonito. A mulher, se a menina chega lá, ela passa uns negócios prateados aqui e tal. O que é isso, Tiazona, minha filha? vovó, Nossa, é, pensa, detona. véia dos gatos, sabe? Não. É Que muito mais bosta cruel isso, pra né, gente. gente? ridículo. Vamos falar? É Que ridículo, bosta cara. isso. É bem Cada uma esquisito. cor. A gente depende muito, obviamente, do corpo para nossa autoestima vir de dentro e tudo mais, que é o nosso mecanismo de socialização. Ele, às vezes falta uma coisinha assim pra você falar, eu gosto muito de mim, né? Tipo, eu faço um trabalho lá com mulheres que tiveram câncer de mama. É maravilhoso esse trabalho. Fala mais maravilhoso. dele pra nós, que ele é bonito demais. Que às vezes o que a Letânia estava falando assim, não, eu quero passar despercebido, né? Tipo, na verdade, assim, essas mulheres elas perderam alguma coisa, elas querem ser repercebidas. Explica pra quem né? não sabe aí o que é esse trabalho que você faz, que ele é muito massa. Mulheres que tiveram câncer de mama, então às vezes na cirurgia ficou a mama mutilada, perdeu-se o mamilo, ficou uma cicatriz muito evidente ou hedionda, alguma coisa assim. E as mulheres decidem, tipo assim, putz, eu quero fazer um mamilo, tatuar um mamilo realista, né? E aí eu faço um mamilo criando uma ilusão com tinta como se ele tivesse ali. Você não dá para criar o volume, né? Mas o volume visual, quando Sim. ela olha e até em determinado ângulo, é possível criar o volume de um mamilo ali com auréola, tudo e tal, bonitinho, para mascarar aquela dor que ela passou, né? Você devolve a autoestima dessas E mulheres. aí é muito interessante você ver primeiro assim, quando elas chegam lá, elas estão meio tipo assim, foda-se, né? Tipo, não foda-se, tipo assim, vai ver meus peitos, mas é uma questão de ela não gosta daquele lugar, né? Obviamente, pois trouxe muita dor, trouxe uma possibilidade de morte, trouxe um monte de experiências horríveis ali. Então ficar vendo aquela marca, aquela falta ali o tempo inteiro, é horripilante para elas. Então é muito legal. Quando tá fazendo a tatuagem, bota elas deitadas, então não dá para elas verem onde que tá, o que tá sendo feito ali. Muitas vezes elas não sentem, porque por causa da cirurgia Tem sensibilidade. cortou sensibilidade e tal. E aí, quando coloca na frente do espelho elas para verem, cara, é muito louco. É um negócio que eu não sei explicar, que eu quero filmar assim. Impactante. Eu quero filmar com zoom no olho, porque juro por Deus, não tô zoando, juro pelo meu cachorro. Nasce luz, nasce luz no olho delas, cara. É muito legal, assim. E é sempre assim, um momento de choro, de comoção e tal. E elas sempre falam algumas coisas que são muito, muito fortes, assim, tipo, eu tô me sentindo completa, eu tô me sentindo mulher de novo, tô me sentindo forte de novo e tal. Várias delas mandam mensagem, tipo assim, tive coragem de ir na praia. Sendo que é uma loucura, porque assim, vai na praia, você põe um biquíni, ninguém vai saber que você não tem um mamilo ali mais. Sim. Mas isso mexeu tanto com a cabeça delas de achar que ela é incompleta, que não tem coragem de botar um sutiã, uma parte de cima de um biquíni e tudo mais. E tem coragem de ir de novo, tem coragem de se mostrar pro marido de novo, de sair para namorar, para procurar um cara e tal. Então assim, e eu faço de graça, porque eu acho que
o importante é democratizar isso daí. Tipo, não é só quem pode pagar. Câncer não escolhe, né? Câncer é democrático. Então a gente tem que fazer ser democrático também. Para madame, para moça que vem lá da puta que pariu, todo mundo poder fazer. E aí o interessante é isso, porque você vê como que isso afeta igual. A madame, ela sofreu do mesmo jeito que a cantineira do colégio que está ali sofreu. A branca, a preta, a nova, a velha, todo mundo. E você vê como que transforma de novo quando devolve. Então é bonito pra caramba, é bonito pra caramba, isso é um cara. trabalho realmente resgate a autoestima, assim, incrível. dos É mais... surreal, assim, você vê acontecer. Assim, muito louco. Muito lindo. Agora, gente, falando de autoestima, vocês gostam do rosto de vocês limpinho? Eu adoro. Eu uso muita maquiagem para o meu trabalho, né? Mas eu amo uma pele limpa, assim, a cara lavada. Eu adoro. A eu olho no espelho sensação e falo, é boa, sou mas eu eu, prefiro... que delícia. A sensação é muito boa, Letícia, mas eu prefiro me afastar do espelho um pouco, assim, pra ver aquelas manchas, aqueles melasmas todos. Aliás, pra mim, a constatação mais sábia que tem da maturidade é que, não no caso do Augusto, que começou a usar óculos muito cedo, mas é muito bom que a gente vai envelhecendo e vai perdendo a visão, né? Porque aí você deixa de ver que aquilo também está acontecendo, você deixa de ver com precisão aquilo tudo que está acontecendo. Desde em HD, 4K. Gente, eu tenho uma autoestima muito boa. Sempre falo isso, é mais para exacerbada do que para falta de autoestima. Mas para minha imagem, ainda não é legal. Não consigo muito sair sem maquiagem. Eu acho que envelhecer, pelo menos um pouco. É gente, muito difícil. Mesmo a gente tendo consciência desse contexto todo, que faz isso com a gente, não é das coisas mais fáceis do mundo. Pode ser um pouco mais fácil para quem tem essa consciência, mas fácil, não é. Eu não lido bem. Eu tinha uma autoestima bem razoável quando eu era mais nova, porque eu tenho aquela história de ser popular da escola. E não era popular por causa de beleza. Eu era popular por causa da minha personalidade. Então, a coisa da beleza nunca foi uma questão. Eu sempre fui mediana. Era mediana. Para alguns grupinhos eu era considerada mais bonitinha, para outros nada, e tudo bem. Então, eu sempre tive que lidar com isso assim no meio do caminho, mas eu era popular. E eu tocava violão, e eu era engraçada, e eu era agregadora, aquela coisa. Então, assim, isso também faz um pouco a autoestima da gente. E depois eu tive que lidar com o contrário, com fase da minha vida que isso tudo caiu e mexeu profundamente com a minha autoestima. Então, hoje... depois de estar mais madura, de ter passado por uns perrengues muito fortes na minha vida que abalaram minha autoestima profundamente, hoje eu também estou muito mais ok em relação a ela. E como é que você recuperou a sua autoestima? O que faz quando você tá recuperar? abalada a autoestima, vocês fazem o quê? Cara, eu acho que eu fui um processo, né? Foi um processo que eu acho que começou lá quando eu fiz 20 e poucos anos, que eu engordei muito. Então, que eu nunca tinha me visto com tanto peso, né? E engordei muito rápido. Então, que foi a primeira vez que eu escutei coisas sobre mim que eu nunca tinha escutado. Mas eu sempre falo, assim, que a raiva sempre me salvou. O meu sentimento de raiva diante de coisas que eu ouvia sempre manteve minha sanidade mental. Porque eu não ficava simplesmente triste, horrível, machucada. Eu tinha raiva. E essa raiva me fazia querer ir para outro lugar. Eu amo, Total. gente. O maior poder que a gente tem é o poder do desaforo. Eu vou conseguir o que eu quero porque eu tô puto. Exatamente. Eu acho fantástico, é o poder da vingança. Amei, eu acho que a raiva sempre me manteve um pouco a minha sanidade, assim, embora, obviamente, tenha já feito muito estrago também. Mas, assim, aí depois veio outra fase que minha autoestima caiu muito, foi quando eu me separei, assim, realmente eu fiquei muito, muito, muito mal, mas porque tinha outras coisas envolvidas, né? O fim de um casamento com filho é um negócio muito, muito difícil, cai um castelo que você construiu na sua cabeça, tinha a questão profissional, que eu não estava recolocada, veio um medo do futuro muito grande, aquilo tudo acabou com a minha autoestima, eu comecei a me achar a maior fraude do mundo, a pior pessoa, que não era capaz de nada, e eu acho assim, a retomar minha espiritualidade me ajudou muito, então, a meditação, a terapia me ajudou, embora, sinceramente, nesses últimos anos eu fiz pouquíssima terapia, eu acho que uma das coisas que menos me colaborou para isso, assim. Mas a meditação, voltar para a minha espiritualidade e me acalmando aos poucos e ir fazendo e executando.
ações práticas. Um passo de cada vez. O que eu preciso? Quase que um plano de ação. O que eu preciso ter para ter minha vida de volta? Então, o que eu preciso fazer para isso? Então, vamos um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Simples, você viu, né? A gente estava achando que Não, ia ser uma coisa simples. mais simples. Não é simples. Não, mas eu é acho muito que assim, Desculpa aí, o mas melhor mais creme quando que a é- gente pode passar mesmo é terapia, velho. Porque terapia é um Pois negócio que, ó, terapia Também transforma. acho. Mas também terapia já acho. me fudeu também, tá? Terapia já me fudeu Não também. foi a terapia, Não foi foi a a terapeuta. terapeuta. Mas o que me salvou quando a terapeuta quis me fuder? Vingança, Minha raiva. mentira. Minha raiva. Minha raiva de falar, ela não podia ter falado assim comigo, ela não podia ter feito isso comigo. Então, eu acho assim, esse impulso de querer ser melhor. Eu sempre falei assim, eu acho que eu não sou uma pessoa que eu tenho no meu DNA a depressão, nada disso. Então, isso me ajuda. Então, por mais que eu seja fodida, eu sei onde eu preciso chegar. E aí, sabendo onde eu preciso chegar, fica mais fácil. A melhor definição de como retomar a autoestima pra mim é aquela frase que diz que até um pé na bunda te empurra pra frente. Que é isso, mesmo quando você tá derrubada, você tá numa fase ruim, foca no que temos de bom. Trabalhamos com o que temos. É uma frase que eu gosto muito também. O que a gente tem? Eu acho É o que tem pra hoje, vamos lá. Eu foquei minha autoestima nesse trabalhamos com o que temos. E a coisa da beleza era isso. Não temos beleza, não temos isso para trabalhar aqui. O que é que temos? Temos outras coisas interessantes aqui. Vamos focar nisso. E eu lembro que me marcou muito no colégio, tinha anos 90, né, gente? A turma resolveu fazer uma votação de quem era mais bonito da turma. Mas não Ai, era- gente, isso é horrível, né? Péssimo. Horrível, mas não era quem era mais bonito, era assim, quem tem o cabelo mais bonito, o nariz mais bonito, a Nossa boca mais bonita, o olho mais Senhora. bonito. E aí fatiaram uma menina e um menino e votaram, pelo menos as meninas também votaram. Também tinha Ok. o menino Vamos ser cruel fatiado também, mais né? bonito. Aí tinha todas as partes do corpo, cabeça, cabelo, olho, boca, não sei o que, né? Peito, barriga, bunda, perna, joelho, pé e no final, cérebro. Ganhei por unanimidade. O resto não tinha um voto. Mas cérebro ganhei por unanimidade. Eu pensei, tá aí, ó. A vida é isso. Trabalhamos com o que isso, temos. cara. É o que temos para oferecer. Mas que um cérebro maravilhoso também é extremamente atraente, né, velho? Ah, mas isso Não, É é... extremamente não quando a atraente. gente tem 15 anos. Depois até passa a ser um atrativo. Quando É você fato, tem é 15 fato. anos, realmente não serviu de muita coisa, não, entendeu? Mas você guardou isso aí na gavetinha da memória. Eu pra guardei agora. como um momento curioso, Curtir. que foi uma mistura de pé na bunda com incentivo. Sabe aquilo É o que... pé na bunda que te joga pra frente. Que joga É. pra frente, É. que é aquela chamada elofensa. Que você não sabe se é um elogio ou se é uma ofensa. Você fica ali meio na dúvida, você agradece, mas fica meio com o Você pé agradece atrás. assim, obrigada. Devo agradecer? Isso. Foi esquisito. Eu acho que se a gente não tá evoluindo, tá evoluindo. Então você decide. Você vai ou você vai Ou você voltar vai. mesmo não querendo. Tem toda a razão. Né? Toda a A razão. falta de decisão também é uma decisão. Então, bora pra frente, gente. E o que abala a autoestima de vocês? Letânia que tem essa autoestima que a gente sabe que é Que maravilhosa. parece inabalável, mas não é. Ai, o que abala minha autoestima é errar. Errar, pisar na bola com alguém, ser insensível, perceber que eu sou insensível, por exemplo, fui insensível. Eu fico me sentindo a pior pessoa do mundo, achando que evoluí, sabe? Achando não estou ajudando, não estou me ajudando a melhorar. Eu demoro muito para me perdoar desses erros. Eu remoo os meus próprios... É muito mais fácil perdoar os outros que a mim mesma. Não sei se isso Não, pra também mim, parece 100%. meio Pra elofensa. mim também. Se é meio jogar confete e ao mesmo tempo me detonar, não sei bem, mas é isso. Me perdoar é uma coisa muito difícil que me atrapalha, porque me atrapalha esse seguir pra frente. Sabe? Me atrapalha, sei lá, admitir esse erro e passar, ver lados bons das situações. Eu fico remoendo. Entendi. Muito ruim. E você, Augusto, que já tem aí essa autoestima sedimentada, que já tá tudo bem. Caca crying? Caca crying total, porque a gente precisa... Meu trabalho envolve ter autoestima para vender para a pessoa, olha só, você também vai ficar assim, né? Você também vai achar legal o seu corpo, sua vida e tal. Mas a vida dá uns bicudos na gente que é, né, complicado. Então, assim, às vezes você acorda falando assim... Acho que grande parte aquela coisa que tá muito na moda de ser falado agora, a síndrome do impostor, né? Acho que isso é uma variação, assim, da autoestima baixíssima, assim, tipo assim, putz, eu não sou bom assim, eu não sou legal desse jeito. Tô vendendo, não tô Eu entregando. tô sendo uma fraude aqui, olha só, meu trabalho não... E às vezes, sim, tem certas coisas que
simbolizam isso e ativam essa síndrome do impostor. Por exemplo, putz, fiz uma tatuagem que não ficou muito legal. Assim, na minha cabeça não ficou muito legal. O cliente tá lá, tipo, achando o máximo, né? E assim, eu não vou entregar um trabalho mal feito, não vou entregar um trabalho incompleto, óbvio que não. Mas na minha cabeça eu podia ter feito melhor. Então, às vezes, assim, essa cobrança do eu podia ter feito melhor, que é uma coisa de criação minha e tal, tipo assim, 9.9 não é 10, né? Isso daí às vezes bate e eu fico assim, falhei como ser humano, meu cachorro me odeia, sabe? Aí vem toda aquela coisa, assim, tipo, dá uma estrela só que num precipício e vai, né? Então acho que o cobrar demais e falar assim, não atingi. 9.9 não é 10. Cara, mas deixa eu falar uma coisa sobre essa síndrome do impostor. Sobre a síndrome do impostor, eu já me senti fraude demais na vida. E isso mudou, graças a Deus isso mudou muito, quando eu comecei a me colocar pro jogo. Eu falei, então eu sou uma fraude? Então eu preciso começar a ver se eu sou uma fraude mesmo. Comecei a me colocar pro jogo e me deixar errar. Porque eu fui criada para não errar. Eu acho que a gente vem de gerações em que o erro é muito supervalorizado. E os acertos, tá tudo certo com os acertos. Você não fez mais que sua obrigação. Isso, mas os erros são supervalorizados. Então a gente foi criado para não errar, né? E quando eu comecei a ver que eu tinha que me colocar para jogo e tinha que me permitir errar, até para ver se eu era uma fraude ou não, aí minha autoestima deu um salto. Mas deu um salto. Porque eu, obviamente, errei em várias situações e eu comecei a aprender com os erros e eu comecei a melhorar. Falar, olha, não sou uma fraude, não. Eu melhorei nisso aqui, eu melhorei naquilo ali, eu sou boa. Olha, aquela pessoa que está ali do meu lado e que eu achei que era muito foda, ela não sabe isso. Isso aqui que eu achei que ela, obviamente, que ela saberia até melhor do que eu, ela nem sabe o que é. Opa, não sou tão fraude assim. Opa, tem um tanto de gente do meu lado que está fazendo pior do que eu tal coisa, ou igual a mim tal coisa. Opa, não sou fraude. Mas eu tive que me colocar para jogo e perder o medo de errar. No dia que eu perdi o medo de errar, minha autoestima deu um salto. Não, isso é fantástico. E assim, o Instagram ele também serve para esse tipo de comparativo negativo também, que é o profissional, o pessoal, você vê assim, nossa, olha só o tanto de gente foda, todo mundo é mais foda. Todo mundo parece claro, mais você foda. tá seguindo o cara que você admira ali, que você acha legal no trabalho dele. Você tá seguindo os outros 15 milhões de medianos ou iniciantes ou ou que não tem nada a ver, e você não tá olhando, você tá olhando só aquilo lá que é inigualável e que muito provavelmente tem um Photoshop naquela vida ali, tem uma maquiagem, um filtro e tal, que você tá, putz, ainda não sou tão bom quanto o melhor do mundo. Eu acho que às vezes olhar para trás, às vezes é importante, porque a gente olha tanto, tipo isso, mesmo as pessoas que têm metas muito claras e objetivos, quando você olha só pra frente, onde quer chegar, parece que você não vai chegar nunca. Agora, dá uma olhadinha pra trás e vê o tanto que você já andou, já evoluiu, já aprendeu. Isso dá coisa que a maturidade traz, porque serve pra trabalho, pra essas coisas assim, pra aprimoração, mas serve pra vida mesmo, sabe? Nossa, tô melhor aqui do que eu tava antes. Ainda não estou lá onde eu quero, mas eu tô melhor do que Talvez eu tava nunca ontem. chegarei. Talvez nunca chegarei. A ideia da Talvez vida é isso, talvez né? nunca chegarei, mas tô curtindo a cada pedacito disso aqui, sabe? É isso que vale, assim. Meninas, temos neuras? Eu tenho uma neura que tem a ver com autoestima. Neura nossa de cada dia. Neura vamos lá. nossa de cada Olha, dia. um negócio que eu falei, né, de passar despercebido, não passar despercebido. Quando a gente não passa despercebido voluntariamente, quero ser percebida, é delícia. E quando isso você não consegue evitar, é chato. Por exemplo, no meu caso, o meu nome, Letânia, nunca passa despercebido, porque é um nome esquisito, suscita comentários. E é uma coisa que eu convivo sempre, a minha vida inteira. E eu tenho apreço por nomes das pessoas. Eu gosto de nome. A única coisa que eu acho chata de não ter filho é que eu não botei um nome em alguém. Eu gosto desse negócio. E aí eu penso, será que o nome que a gente ganha interfere na nossa autoestima? Por exemplo, tenho essa dificuldade de lidar com o meu nome aí. Sempre foi uma coisa. Acho que isso de alguma forma me marcou. Me deu uns rebolation que eu precisei dar por causa desse nome. Total. Principalmente depois de 89, quando caiu o muro de Berlim e acabou o comunismo. Porque antes, União Soviética, ninguém sabia que existia Letônia, Lituânia, Estônia. Depois, começou a dar mais trabalho ainda. Ter que explicar, não sou desses lugares. Não, é só excesso de criatividade de mamãe e papai mesmo, realmente. Chato isso. E eu acho que isso me marcou de alguma forma. E interferiu no sentido de que
Já namorei um rapaz que eu não gostava do nome, atrapalhou. Diminuiu o namoro por causa disso. Eu não conseguia lidar com aquele nome. Eu não conseguia inventar Você pode um falar o apelido. nome do sujeito? Não, vou falar. Ele não escuta o podcast, não, Não consigo. moça. O pior é que escuta. Ele tem noção que o nome dele Você foi um sabe problema? quem é? Eu já falei, vários ex-namorados Você são que meus teve um namoro amigos. curto com a Letânia. Ainda bem que foram Sabe que é vários. Sabe, você pensava assim, por que ela nunca me deu um apelidinho? É você Cara, mesmo, não consegui. É você mesmo. Eu tentei muito, porque eu pensava, se eu tiver um apelidinho, vai ajudar um apelidinho simpático. Não consegui. Foi difícil. Ao mesmo tempo, também já fui apaixonada por um rapaz que eu não conhecia só de vista, e eu sabia o nome dele. Eu me apaixonei pelo nome do cara. Como é que ele chama? Esse eu vou falar, porque não tenho contatos, mas tem pessoas de Porto Alegre que talvez falem. Enfim, ele se chamava Ianto. Ianto. Com Y. Y-A-N-T-O. Ianto. Imagina ele em inglês. I am Ianto. Amianto. Eu achava Amianto. maravilhoso. E eu- Amianto. 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 O pai dele não E era eu dessa conheci- área, não. Não. Aí, eu conheci esse menino de vista. E um dia estive perto de Ianto e disse: acho lindo seu nome. Falei mesmo. Assim, na Lata Produções. E ele respondeu: jura, é celta. Quando ele falou que é celta, eu derreti por dentro. Oh, apaixonada que ele sabia a origem do nome dele. E eu não tenho explicação para o meu. Eu fui apaixonada por Ianto, porque ele chamava Ianto. Oh, que lindo. Vocês acham que o nome interferiu na autoestima de vocês? Vocês sempre Total. foram ok com o nome eu de amo vocês? meu nome, Quiseram Não, ter eu quando outro era criança nome? não Eu era ok com odiava meu meu nome, não. nome. Eu adoro Você porque também? significa alegria, Alegria, então eu cresci é lindo. sabendo isso, que é alegria, e isso me marcou. Não, me o significado do meu nome, meu pai sempre falava assim, é o mais elevado, é o escolhido pelos deuses, não sei o quê. Porque é um adjetivo, na verdade, adjetivo. né? É um adjetivo. Mas era o nome do avô que morreu de todos os meus amigos. Não existiam Augustos naquela época. Eu nasci em 88. Então, assim, Augusto era um nome de um sujeito calvo com bigode limpando um copo. Nome num de boteco, velho, né? nome Você de deve ter velho. escutado isso, né? Então, assim, eu me comportava velho. Minha vida exigiu que eu fosse super madurinho, criança e Porque tal. você Você acha que o chamava nome Augusto. tem a ver com isso? Então, e aí eu ficava assim, Augusto, né? Assim, é um nome fechado. Augusto, não é um nome sério, divertido. é um nome Eu sempre sério. quis ter outro Augusto na escola. Queria ser o sabe? quê? Manuel, Gabriel, que é tudo aberto. Tinha um tanto de Daniel. Rafael. Rafael. Pois é, que eram os meninos legais. Augusto, né? E ainda por cima era um menino de óculos e tal. Então as professoras tudo assim, nossa, Augusto e tal. Que inferno, me deixa Mas ser você não tinha uma criança apelido? levada. Nunca tive um apelido que Guto. pegou. Você não tinha Gugu? Guto, não era Nunca Guto? nunca pegou, porque eu já era eu tinha cara de cuzão. tinha cara de assim. Augusto. É, eu tinha É cara de isso. Augusto. Então era um problema. Tá Aí, vendo? Então a minha neura, vocês compartilham a minha neura. Os nomes É, a realmente gente tá chegando em coisa que tá influenciam. começando a compartilhar agora, entendeu? Tá vendo? Começando a compartilhar dessa neura. Eu não gostava do meu nome, porque eu achava... Meu nome era diferente. Não tinha ninguém com meu nome. Eu nunca achava ninguém com meu nome. Na minha infância inteira, eu conheci uma menina que tinha o meu nome, que era filha de um amigo do meu pai, alguma coisa. Depois, na escola, eu era a única Fabrícia. No ensino médio, eu era a única Fabrícia. Quando eu fui para a faculdade, eu era a única Fabrícia. Então, eu sempre fui a única. Mas, aí, óbvio, né? Depois que eu comecei a me achar única, aí eu comecei a achar até aquilo legal. Mas quando eu era criança, criança não gosta disso. Criança Não. quer pertencer. Nossa, era Então, eu muito me difícil. lembro de falar com a minha mãe que eu queria chamar Patrícia. Porque, afinal de contas, eu acho que era o mais perto. é do rima, meu. né? Mas eu tinha Era o esse mais também. próximo parecido, né? Eu queria Letícia. Tanto que se meu irmão fosse menina, talvez fosse Letícia. De tanto que eu falava Letícia. Mas era porque... Era o mais perto de Letânia. Sempre me chamavam, confundiam, sempre tinha isso. Então eu queria facilitar a minha vida. Eu sempre entende? fui Antônio, Gustavo ou Arthur. Ninguém lembrava de Augusto. Eu sempre fui Fabiola e Fabiana. Ou Patrícia. Não é fácil, gente. Não é fácil esse negócio de ter nomes diferentes. Adorei. E acho que Perfeita influenciam. essa discussão. Outro dia o pro neuronota Adnet... de cada dia. Não, só realmente. falar, o Adnet outro dia não, já tem um tempo, ele fez uma sketchzinha, alguma coisa assim na rede social dele, que ele imitava um travesti que chamava Fabrícia. Filho da puta. Maravilhoso. Mas é um bom nome, é um nome Ai, vamos- forte. Vamos abrir a palpitaria? Palpitaria. Palpitemos. Palpitaria. Que eu tenho um caso maravilhoso. Não tá escrito, foi um amigo que me contou, mas aí ele pediu palpites. É o seguinte, ele quebrou o pé. E ele mora no mesmo prédio do ex-namorado dele. Eles têm uma ótima relação, ele tem uma boa relação, inclusive, com a família desse ex-namorado, são amigos.
Isso é numa outra cidade, então ele tá longe da rede de apoio dele, esse meu amigo. Ele quebrou o pé e falou que o bendito não se dignou a levar um prato de comida para ele. Aí ir lá saber se ele estava bem, lavar uma louça, alguma coisa assim. Ele lá de pé quebrado fazendo todo esse rolê. Autoestima baixa. Sem ajuda. Autoestima lá no Devia pé. estar no De pé lá quebrado. de baixo. Quebrada No com pé o pé. quebrado, inclusive. Autoestima quebrada. Eis que o ex viaja com o cara que ele está namorando agora e resolve estender a viagem. Então, de lá mesmo, ele mandou uma mensagem e falou: querido, você pode ir lá molhar minhas plantas para mim, por favor? E aí mandou uma lista, assim, ó, de coisas. A plantinha tal, você tem que botar não sei quanto, assim, babá de planta. Tinha bula, E planta tinha com bula. planta com bula. E tinha planta que ficava no Checklist alto. E o cara completo. tava de pé quebrado. Ele falou: e agora, o que eu faço? Eu sou um imbecil, já falei que eu vou. Mas eu tô muito puto. Mas será que esse moço sabe que ele tá com o pé quebrado? Porque que isso não sabe. é coisa que se pensa, gente. Sabe. Pra uma pessoa de pé quebrado. Claro que sabe. Eles Gente. moram no mesmo prédio, eles são Eu acho amigos. que eu Não, diria... mas isso é delirante, você pedir uma coisa dessa, uma tarefa Achei cara de física pau. dessa. Cara de é. pau. Eu não respeito Muita cara de não. pau, falta de respeito até, porque É. não tá considerando a situação do coleguinha. Exatamente. Né, do... Vou usar o termo da moda, achei tóxico. Chernobyl. Agora, o fofo aceitou molhar as plantas dele ou não? Aceitou. Eu ia falar uma palavra aqui, posso? Ou seja, é pra Não. gente palpitar no fato dele ter ido. Não deveria, amigo. Não deveria. Então, Não aí o que eu deveria. acho que... Ó, se tá, ok, isso é um dilema. Foi trouxa. Ele tem ali a chave da casa do sujeito. Chama uma galerinha, dá uma festa lá, molha a planta porra nenhuma, porque ele não consegue molhar Da a festa planta. como se ele tá de pé quebrado, amiga? Leva Uai. as pessoas, ele senta e as pessoas fazem. Festa da Cleópatra, Mas isso baby. aqui é Você uma fica lá vingança. linda, assim, ó. Todo mundo te servindo. Ah, uau. Chama as gays, vai assistir clipe. Todo Gente, mundo isso adora. aconteceu no Todo vou mundo contar, adora. isso aconteceu nos 60 anos do meu pai. Meu pai fez 60 anos, fez um churrasco. Só que 2 dias antes de meu pai fazer 60 anos, ele teve uma crise de coluna e ficou impossibilitado, mas ele não quis desmarcar o churrasco. Então a gente botou uma poltrona no meio do quintal com a churrasqueira. Meu pai ficou sentado sem se mexer. Parecia um terreiro, porque as pessoas chegavam, levavam um presente da com meu pai sentado. Ficava uma fila. Presente, oferenda e passe. Chiquérrimo. Parecia um terreiro 60 anos do meu pai, foi uma loucura. Amei. Eu acho que esse moço, tá, agora já molhou a planta? Já molhou a planta. Mas assim, eu conversaria com esse amigo. Tipo, olha, foi sem noção da sua parte. Eu estava com o pé quebrado. Eu acho que, cara, tem que as pessoas sem noção, as pessoas têm que ser avisadas de que elas estão fazendo a coisa errada pra não cometer esse erro de novo. Acho que foi abusivo. Antes de ter ido, ele deveria ter falado, então, não vai dar, porque como você sabe, eu tô com o pé quebrado, tá pois é. difícil cozinhar, lavar a louça, não sei o quê, então isso não que dá eu ia pra ir. falar. Eu acho que faltou autoestima pro nosso coleguinha, a ponto dele virar e falar um não É. pro sujeito, porque ele passou por cima dele, ele passou por cima de uma condição física dele. É difícil pra ele É o saber falar não. saber falar não. Faz parte É da Impor, autoestima. impor limites é autoestima. Exatamente. Exatamente, faltou autoestima. Brilhante. Faltou Seu palpite autoestima, Não arrasou. é? Ai, azei. Aí falar Agora, não, gente. falar não é tão gostoso, né? Tipo assim, não, por quê? Porque não. Por que não? Porque Mas eu esse não negócio quero. de dificuldade de falar não é coisa de mineiro, né, gente? Minha dificuldade é falar sim. Não é fácil. Amarga, tô zoando, sacanagem. Caraca! Não, é cultural, vocês discutiram Acridoce. aqui. já. Acridoce, meu amor. tá. Gente, agora eu vou Querida. trazer um outro BO que é maravilhoso. Tem até título. A dedada do amor. Ai, meu Deus. 9h30 da manhã, Belo Horizonte. Piada que eu tô com ela aqui, gente. Fui ao proctologista. Sei. Achei o médico lindo, maravilhoso, interessante, um gato. Pensei, ele sara uma coisa e adoece a outra. Ai, meu coração. Eu tinha ido toda arrumadinha, de vestido e tal, pra melhorar a cara, questão de dignidade. Na hora do exame, ele disse para eu me deitar de lado na maca. Perguntei se precisava tirar a calcinha. Ele disse que não, era só abaixar a calcinha na hora H. E eu tava com muita vergonha, e nervosa, e constrangida, com medo de sentir dor. Pra tentar disfarçar, soltei uma pérola. Achei que isso. Nossa! Todos achamos que soltei o quê? Foi um 0,1 segundo mais complicado da minha vida agora. Não, foi uma pérola. Assustamos demais agora com o que ela poderia ter soltado. Mas, gente, vou falar que o que ela disse aqui talvez tenha sido pior do que soltar essa pérola que vocês pensaram. Ai, Ela chuta. falou assim: por que a gente fica com vergonha no médico, né? Se fosse numa outra ocasião, com certeza eu não estaria cheia de pudor como eu tô agora.
Nossa. Pega a mãozinha ali, pega a mãozinha, vamos fazer o proctologista. A dedada. Qual é a dedada? Calma que não vontade de acabou. É esse morrer. aqui, gente? Sei lá, gente. Esse é o do eu nunca proctologista Acho ou que é é esse? esse. Acho Agora que é esse. escuta, Que ele vai gente. mais Vamos fundo, deixar né? Sei aqui lá. o proctologista. Não sei Como se é foi que por é? causa desse comentário, mas no fim da consulta o médico me Melhor. passou o celular dele Ah. e disse: qualquer coisa você me liga. Agora eu não sei o que eu faço com esse número. Ela passou uma cantada involuntária no médico, mas ela achou ele gato. Mas, tá gente, bom. ela jogou pro universo, o universo devolveu. Se ela gostou. Foi a se lei da chamada. atração mais rápida. Também, meu amigo, já começou com um contato imediato do 3º grau. Tá tem que certo, aproveitar. E por isso que ela chama de a dedada do amor. O amor. Ai, sério, A sério. dedada do amor. Um namoro que começará com essa situação. O que pode dar errado Com esse nisso? nível de intimidade. É. Nível de intimidade, Vai ser gente. sensacional. Como vocês conheceram? Então, uma vez eu enfiei meu dedo no cu dela. Uma vez. Gente, olha, eu quero dizer pra essa... Mamãe, como você conheceu o papai? Imagina. Não dá. Sensacional. Sério, queremos atualizações sobre esse caso. Mas ela pergunta o que eu Queremos. faço com esse número. Ela não está certa disso. Olha. Ele falou qualquer coisa, você me liga, ela manda e fala assim, então tá ardendo um pouquinho. Não, ou já não. chama pra sair. O que ela faz? Chama pra sair. Eu Claro. estou impactada, estou parada. Não sei, sinceramente, qual palpite dar para a nossa amiga. Eu da acho que ela dedada devia do mandar amor. um vídeo engraçado sobre proctologia e falar assim, kkk, olha só, lembrei de você. Começar uma conversa Eu vou Será que ele dar- vai gostar? irreverente. Ele provavelmente já viu, mas ele vai ver que ela teve atitude. Manda o corte, esse corte. Vamos Esse fazer isso aqui corte virar é um o que eu corte. isso Ela que eu ia manda dizer. Nós geraremos esse corte. Você manda o link pra ele. Exatamente. Tira um print É aqui, isso, ó. é Entendeu? isso. Tira um print e fala: olha o que estão falando de nós. E boa sorte. Entendeu? Boa sorte Boa pra sorte, você. vai dar Mas certo. eu gostei, Augusto. Gostei dessa ideia do kkk. É, do tipo assim, vamos fazer começar irreverente aqui e depois ver a disponibilidade dele em tornar aquilo Claro. frutífero. É, ele tem que responder. Tem que, É, porque se ela mandar falando alguma coisa da condição clínica dela, ele vai achar que é só isso também, né? É, exatamente. Não, baixo Não, astral. não, tipo agora- assim, eu tô querendo te ver com outros olhos, não com o olho. Não, olhar- não, é, não com esse não com este. Talvez com este. também. Mas nada contríssimo. É isso, amiga. Conta pra gente. sensacional. A gente quer muito atualizações. Queremos atualizações. Se a dedada evoluiu, tá bom? Gente, proctologista é um trem muito constrangedor, pelo amor de Deus. É por isso que ela ficou nervosa. Nossa Pera lá. senhora. Ah, mas o fato dele ser gato deve ajudar muito a coisa, né? É. Por favor, atualizações. Ah, mas você não tá lá por uma razão que você tá curtindo, né? Tipo, você tá lá por uma razão, tipo, você tem alguma coisa baixo astral acontecendo aqui. E essa pessoa tá lá te vendo na posição mais horrível da sua vida. consigo Ou nem seja, no imaginar. momento que sua autoestima não está Não das está melhores, das não é melhores. verdade? Galera, Então, vamos deixar aqui suas arrobas. Conta pra gente. Onde te acha? Me achei no... Ó, meu arroba no Instagram é Augusto Molinari, que é meu nome mesmo. Tem um Instagram de tatuagem lá, mas eu tô migrando ele pro meu mesmo. E tatuo aqui no bairro Floresta, Ondori Tatu. podemos marcar já de horário? Agora. Recomendo. Letânia já Mãozinha foi lá, mais tivemos- leve que Minha mão eu é já levíssima, vi. gente. Eu passei 1 ano e meio me tatuando pra eu fazer leve, porque tatuado dói, então eu não quero que doa nos outros. Não doeu. Iremos. Não precisa. Iremos e mostraremos aqui, tá É bom? isso. Olha. Obrigada pela presença. Obrigado a vocês, gente. Que prazer. Pessoal, não deixa de se inscrever no canal, por favor, ajuda as migas aqui, a gente chegar onde a gente quer. E @Sem Razão Podcast no Instagram, ok? Tchau. Beijo. Beijos. Espalhe Beijo. a palavra. Beijo sem razoners.